O canal Reino dos Céus, a Remanescência, vos apresenta o Estudo 6, parte 2. Como veio a Bíblia? Como vimos em nossos estudos anteriores, a Bíblia, como você conhece, não tem origem em si mesma, mas sua origem provém dos escritos sagrados dados aos israelitas, que tinham por missão a sua guarda e a sua preservação, o que de fato eles fizeram muito bem. A Bíblia, como você conhece, só surgiu através do ajuntamento de todos estes escritos sagrados em um só livro, pois que outrora os mesmos estavam separados uns dos outros. Mas com o ajuntamento de todos os livros de escritos sagrados num livro apenas, foi que surgiu para si o nome de Bíblia, pois que este era o significado da palavra grega Bíblia, que compreendia nesta palavra o significado de um conjunto de volumes que formavam não apenas uma coleção de livros, mas o livro dos livros. Então, como veio a Bíblia até nós? Se a Bíblia chegou até nós, só há um motivo para que isso acontecesse: que a palavra do Criador chegasse a todos os povos e nações do mundo. Para isso, o Criador permitiu que isto acontecesse através das diversas traduções. E mesmo existindo tradutores, não os louvamos, pois não merecem honra e nem glória. Mas louvamos e glorificamos ao Criador, o qual, com o intuito de que sua palavra chegasse até nós, os gentios, permitiu que sua palavra fosse traduzida e compartilhada para todos os seres humanos, indiferente de suas nacionalidades. Vejamos, e lhes ordenou Jesus: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versos 15. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versos 8. No qual também, através da visão dada a Simão Pedro na ocasião dos animais impuros, que estavam sobre a mesa da referente passagem registrada por Lucas, aqui se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versos 9 ao 15. Mas que só gera o efeito a partir dos versos 27 ao 48. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandastes chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disto, Pedro começou a compartilhar: agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade.
antes, porém, de todas as nacionalidades. Recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versos 27 ao 43. Depois Simão Pedro segue. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Os crentes são chamados cristãos. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo, e assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versos 17 ao 26. Veja o que Mateus também registra, que o próprio Jesus falou: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim, a grande tribulação. Mateus capítulo 24, versos 14. E assim Paulo também escreveu: porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Romanos capítulo 2, versos 11.
Assim, embasado nesses escritos, entendemos que para que a palavra do Criador chegasse e fosse pregada a todos os povos e nações, pois que, como Jesus disse que o fim não viria sem que isto antes acontecesse, logicamente, para que isto se cumprisse, faria-se realmente necessário a passagem dos escritos originais do hebraico para as outras línguas gentias. Aliás, com certeza o Criador já sabia que isto aconteceria quando confundiu a língua das nações na ocasião da Torre de Babel de Gênesis 11. Agora precisamos entender esse processo. E qual foi o processo? Os escritos sagrados foram todos eles dados, recebidos e escritos em hebraico, pois esta era e foi a língua sagrada usada entre o Criador e os seres humanos do seu povo. Primeira coisa que precisamos ratificar é que os escritos sagrados originais não foram escritos em nenhum outro idioma que não o hebraico. Apenas houveram alguns escritos sagrados que foram escritos em aramaico, que é uma variação do hebraico. Quando Jesus esteve na terra, ele usou apenas um tipo de escritura sagrada e não foi a Bíblia. Isso mesmo, por incrível que pareça, o que Jesus lia e ensinava nas sinagogas eram os seferim, que eram rolos de pergaminhos, os quais eram 24 rolos, separados uns dos outros, os quais eram guardados em 3 prateleiras separadas. A primeira prateleira, ou repartição, chamava-se Torá, a lei. Continha 5 seferim, rolos, livros de pergaminhos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda prateleira chamava-se Nevim, profetas, que é plural de Navi, que significa profeta. Continha uma subdivisão entre profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores ao cativeiro com 4 seferim, pergaminhos, Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores ao cativeiro também com 4 seferim, de pergaminho, Isaías, Jeremias, Ezequiel e profetas menores. E a terceira prateleira chamava-se Ketuvim, escritos e poéticos. Continha 11 seferim de pergaminhos, Rute, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, Jeremias, Daniel, Esther, Esdras, Neemias e Crônicas. Por isso, não estamos aqui para denegrir ou desprovar a Bíblia. Pelo contrário, estamos aqui para fazer com que você enxergue a realidade da Bíblia israelita, deturpada por gregos e romanos. E isso é fácil de se provar. Primeiro, que na época de Jesus não existia o Novo Testamento, por isso não tinha como lê-lo. Segundo, que no tempo de Jesus não existia a Bíblia impressa e nem em forma de livro, como conhecemos hoje. Terceiro, que a Bíblia que Jesus lia não tinha ponto, vírgula, interrogação, exclamação ou qualquer espécie de pontuação, e muito menos a separação de capítulos e versículos. Quarto, que Jesus nunca relatou que entendia grego ou que teria lido, ou ainda que falasse grego. E quinto, que nenhum autor dos livros do Novo Testamento relata, em momento algum, de seus escritos que tivera escrito uma vírgula ou uma letra em outra língua. Logo, se não falam, é porque não o fizeram. Jesus era um judeu nazareno, da cidade de Nazaré, da Samaria, reino norte de Israel.
e o que de fato existia em sua época era a Bíblia hebraica, chamada de Tanar, que seria o equivalente ao nosso Antigo Testamento. Vejamos em Lucas 24:27. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Logo, entendendo tal texto ligado ao texto de Mateus capítulo 5, dos versos 17 ao 20, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem um i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. É importante que você entenda que Jesus nunca estudou nas escolas rabínicas como os líderes religiosos de Israel. Assim, sabendo da natureza humana limitada de Jesus, podemos com certeza afirmar que José e Maria ensinaram fielmente as Escrituras ao menino Jesus desde os seus primeiros dias de vida. Também sabemos que Jesus frequentou muitas vezes as sinagogas quando criança, e Lucas nos relata que Jesus ia com José e Maria ao templo todo ano. E, em certo relato, podemos encontrá-lo como um garoto de 12 anos, impressionando os mestres da lei com suas questões e respostas sobre as Escrituras, relatado em Lucas capítulo 2, dos versos 41 ao 52. Vejamos ainda esse relato de Lucas capítulo 4, dos versos 14 ao 22. Então Jesus retornou para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas, e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilha sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: Não é este o filho de José? Veja também qual era o costume dos discípulos relatado em Atos, capítulo 13, dos versos 14 ao 15. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que lhes fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei-a. Veja e confirme que não só Jesus, como todos os seus discípulos, usavam e liam a Tanar, ou seja, a Torá e os Nevim, a lei e os profetas. Por isso podemos afirmar com toda a certeza possível que nenhum trecho dos escritos sagrados foram escritos em grego. Isso é uma mentira.
O que aconteceu sim é que a primeira tradução dos escritos sagrados fora feita para o idioma grego. Disso não temos dúvidas. Porém, de que maneira e quando ela foi escrita para o grego é que nos encuca e nos causa muitas dúvidas. Como assim? A tradição greca-romana nos ensina e nos conta que a tradução grega tenha sido feita através de 70 rabinos, selecionados e convocados para tal missão. Segundo tal hipótese, a Septuaginta teria sido a primeira versão traduzida dos escritos sagrados. Ela teria sido traduzida em etapas para o grego koiné, idioma grego oficial em Alexandria por volta dos séculos 3 a 1 a.C., no tempo de Alexandre o Grande, tornando-se a versão clássica da Bíblia para todos os cristãos de língua grega e teria sido usada como base para diversas traduções da Bíblia. Mas por que teria sido? Teria sido porque não existe nenhuma prova real de que ela tenha existido. Como não há uma prova cabal sequer de sua veracidade, a Septuaginta começou a cair em descrédito, pois que para muitos ela supostamente não passaria de um mito. Vejamos esse pensamento. No final do século XX, surgiu nos Estados Unidos um movimento agregado em torno da The Hamburger Society, que afirmou que nunca foi encontrada a versão sequer do Antigo Testamento em grego que date antes de Orígenes, 185 a 253 d.C., e que a Septuaginta sequer tenha existido como uma versão pré-cristã do Velho Testamento. Segundo a afirmação de H.D. Williams, vice-presidente da The Hamburger Society, a Septuaginta nunca existiu e não passa de um mito. Por não haver nada que de fato prove a Septuaginta, quando os eruditos são pressionados a mostrarem uma evidência concreta da existência desse documento, eles logo apontam para a Exapla de Orígenes, a qual foi escrita aproximadamente a 200 d.C., ou seja, 450 anos depois que a Septuaginta teria sido escrita e mais de 100 anos após ter sido concluído o Novo Testamento. Na segunda coluna da Exapla contém a tradução grega do Velho Testamento, feita pelo próprio Orígenes, jamais pelos 72 eruditos judeus, incluindo livros espúrios como Bel e o Dragão, Judite, Tobias e outros livros apócrifos aceitos como canônicos somente pela Igreja Católica Romana. Então segue a dúvida em relação a qual é a verdadeira primeira tradução em grego, a versão da Septuaginta ou a versão de Orígenes. Vamos explanar mais sobre isso nos próximos estudos. Porém, seguindo ao decorrer da história, tivemos muitas e muitas outras traduções. Dentre as principais e mais conhecidas, pontuamos: de uma dessas versões gregas, seja ela qual for, sendo da Septuaginta ou da Exapla, Bíblias gregas, foi que São Jerônimo fez uma versão em latim para os romanos, por volta de 382 a 420 d.C., a qual ficou conhecida como Bíblia Vulgata Latina. Durante o século III d.C., vários tradutores trabalharam de forma independente uns dos outros para traduzirem para o copta partes das escrituras hebraicas e das escrituras gregas cristãs. O copta era um idioma do Egito Antigo, o qual usava um alfabeto derivado principalmente do grego, sendo este uma espécie de um idioma híbrido, egípcio-grego, como por exemplo o greco-romano. Existem manuscritos da Bíblia bem antigos em diversos dialetos do copta, incluindo os dialetos sáidico e boárico. As traduções da Bíblia para o copta foram feitas a partir do grego, sendo na maioria dos seus casos baseado na Septuaginta. Por volta dos anos 400 d.C., surge a tradução de uma forma padrão para as igrejas siríacas,
num idioma siríaco clássico, uma espécie de uma primeira tradução em árabe. Esta recebera o nome de Peshitta. O nome é derivado do siríaco Mapakta Peshitta, significava literalmente a versão simples. Entretanto, é também possível traduzir o nome Peshitta como terra comum, isto é, para todos os povos, mas o correto é ser traduzido como simples. O siríaco Si é um dialeto ou grupo de dialetos do aramaico oriental, de onde veio a tradução siríaca datada do ano de 464 d.C. Já anos mais tarde, lá por volta de 1383, John Wycliffe fez a primeira tradução para o inglês, baseado na Vulgata Latina, a qual ficou conhecida por Bible of Wycliffe. Entre os anos de 1410 a 1466, houve a primeira tradução da Bíblia para a língua alemã, feita por Johann Mentelin, ficando conhecida como Bibel Mentelin. Já em 1455, foi impressa a primeira Bíblia da história, pelo alemão Johannes Gutenberg, através de uma prensa de tipos metálicos móveis, a qual se tornou o primeiro grande livro feito na Europa com 1282 páginas, todas escritas em latim, ficando conhecido como Bíblia de Massari. A primeira Bíblia traduzida para o italiano, livre do latim, foi feita em 1471 por Niccolo Malherbe, um monge camaldulense, e publicada por Antonio Bruccioli, ficando conhecida como Bíblia de Veneza. A tradução alemã mais famosa e conhecida foi a tradução feita pelo monge Martin Luther, no ano de 1521, ficando conhecida como Bibel Luther. Nesta mesma época, outro padre chamado Jacques Lefebvre fez a primeira tradução para o francês no ano de 1525, e esta tradução ficou conhecida como Bíblia de Tapla, depois ficando conhecida como Bíblia de Jerusalém. Já em 1526, William Tyndale fez a tradução para o inglês ao traduzir diretamente do hebraico, sendo-lhe assim creditado a sua versão como sendo a primeira Bíblia inglesa diretamente do original, já que a sua antecessora versão, a de Wycliffe, havia sido traduzida da Vulgata Latina Romana, tanto que, mais tarde, a tradução de Tyndale foi a base para a famosa Bíblia King James, mesmo que Tyndale tenha feito apenas o Novo Testamento. Ainda em 1526, tivemos a primeira Bíblia traduzida em holandês, a qual foi impressa por Jacob van Liesveld. Ela ficou conhecida como Bijbel Liesveld. Sua base foi totalmente feita sob a tradução da Bíblia de Lutero. Logo depois tivemos a primeira tradução do Novo Testamento para o espanhol feita por Juan Pérez de Pineda, no ano de 1556. Porém, a versão de 1569 de Cassiodoro de Reina, conhecida por Bíblia del Osso, seria a mais usada versão em espanhol da época. Já a versão castelhana mais famosa é a de Reina Valera, a qual foi publicada de maneira completa em 1862. Por volta de 1553 a 1558, durante o reinado da Rainha Maria I da Inglaterra, houve um grande número de eruditos protestantes que fugiram da Inglaterra para Genebra, na Suíça,
qual na época era governada como uma república e se tornara um dos poucos lugares no mundo em que se professava a fé protestante livremente. Entre esses estudiosos foi William Whittingham, que viria a controlar o que se tornaria o esforço para criar a tradução agora conhecida como a Bíblia de Genebra, publicada em 1560. A Bíblia de Genebra é a segunda Bíblia mais popular no idioma inglês, ficando atrás apenas da King James. A Bíblia de Genebra precede a Bíblia King James em 51 anos. Entre os anos de 1579 a 1593, foi feita a primeira tradução tcheca publicada em Kralice, realizada pela Unitas Fratrum e impressa na cidade de Kralice, ficando assim conhecida como Bíblia Kralica. No início do século XVII, Jaime I encarregou uma nova tradução da Bíblia em inglês a uma comissão de 50 estudiosos. Para a nova versão foram utilizadas as traduções anteriores como a versão de Wycliffe, Henry Ford, Purvey, Tyndale e Genebra. Mas, de fato, 80% do texto do Novo Testamento foi reaproveitado e baseado na versão de William Tyndale em 1611, recebendo assim o nome de Bible King James, Bíblia do Rei James. Entre 1618 a 1619, foi considerado necessário pelos estados neerlandeses que se fizesse uma nova tradução para unificar tal idioma da família dos países que falavam a língua neerlandesa, como Países Baixos, em linguagem corrente designada como Holanda, partes da Germânia, no norte da Bélgica, no Suriname, em Aruba, em Curaçao, em São Martinho, nos Países Baixos caribenhos e também por certos grupos no extremo litoral nordeste da França e na Indonésia. E para isso, a ideia era imitar a Bíblia King James de 1611, fazendo-a com base nas línguas originais hebraico e aramaico. Em 1626, os Estados Gerais aceitaram o pedido do Sínodo e a tradução foi iniciada. Foi concluído em 1635 e autorizado pelos Estados Gerais em 1637. Desde então até 1657, 500.000 de cópias foram impressas. Esta tradução permaneceu oficial nas igrejas protestantes até o século XX. Em 1813 foi começado na Rússia a sua própria tradução da Bíblia, isto logo após a Sociedade Bíblica Russa se estabelecer no país com a permissão do czar Alexander I. O Novo Testamento completo foi publicado em 1820 e o Antigo Testamento já tinha sido traduzido até o livro de Ruth quando o trabalho do projeto foi interrompido no ano de 1825. Neste mesmo ano, a Sociedade Bíblica Russa foi dissolvida e seu trabalho de tradução foi interrompido sob ordens de um imperador mais conservador chamado de Nicolas I, entre 1825 e 1855. Devido à sua suspeita de influência sediciosa na população russa, o Antigo Testamento foi novamente retomado e concluído no reinado seguinte, de Alexander II. Ao Santíssimo Sínodo
foi confiada a conclusão da tradução para 4 academias teológicas ortodoxas em Moscovo, São Petersburgo, Kazan e Kiev. A Bíblia completa só foi publicada em 1876 e recebeu o nome de Bíblia Sinodal Russa. A primeira tradução completa da Bíblia em português só ocorreu em 1681 e foi escrita por João Ferreira Anes de Almeida, de Portugal, da qual, hoje no Brasil, contém diversas versões da Bíblia João Ferreira de Almeida, tendo de todos os tipos e variados jeitos, para todos os gostos e desejos. No Brasil, a primeira Bíblia só foi traduzida no ano de 1847, no Maranhão, pelo bispo Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré. Porém, foi acusada de ser falsificada por conter 7 livros apócrifos a mais do que o original. Por isso, ela não é aceita pelos protestantes do Brasil. Apesar de resistir por muito tempo, hoje temos uma versão da Bíblia inclusive no árabe. Claro que lembramos que já houveram outras espécies de Bíblias árabes, como a de Copta, etíope do Egito e a siríaca da Síria. Porém, precisamos lembrar também que tais idiomas eram variações árabes e não eram consideradas originalmente um idioma oficial árabe. Esse feito só ocorreu em 1865, através da versão de Smith Van Dyke, que traduziu a primeira Bíblia hebraica cristã de maneira completa para os árabes cristãos da região. Por isso ela acabou recebendo o nome de Al-Injil Al-Muqaddas, e sob a licença da Public Domain, ela também pôde ser chamada de Arabic Bible desde 2018. E para finalizar a nossa lista, não podemos deixar de citar a Bíblia mais confiável segundo uma grande parte dos teólogos e eruditos. Ela, a Bíblia hebraica Stuttgartensia. A Stuttgartensia é uma edição crítica do texto massorético da Bíblia hebraica, totalmente baseada no Códice de Leningrado, publicada pela Sociedade Bíblica Alemã em Stuttgart, de onde deriva seu nome. A Bíblia Hebraica Stuttgartensia, de sigla BHS, publicada pela Sociedade Bíblica Alemã, Deutsche Bibelgesellschaft, em Stuttgart em 1977. A BHS corresponde à 4ª edição acadêmica da Bíblia Hebraica, sendo as 3 primeiras edições feitas por Rudolf Kittel. Ela é amplamente vista tanto pelo judaísmo como pelo cristianismo como uma edição confiável das escrituras em hebraico e aramaico, Tanakh na terminologia judaica ou Antigo Testamento na terminologia cristã, e tem sido há muito tempo a mais usada por eruditos do texto na língua hebraica, tanto para as pesquisas como para texto base de traduções em outros idiomas.
Também tornou-se a edição mais usada em faculdades de teologia e seminários cristãos. Portanto, resumindo, a Bíblia veio até nós por intermédio das várias traduções dos escritos sagrados ao longo da história. Mas, assim como de uma fonte linguística original, os escritos têm o seu idioma e escrita registrados no hebraico. Assim, a primeira tradução dos escritos sagrados tem sua base na linguística e escrita do idioma grego. Pela tradição antiga, seria por um ancestral em comum, sendo através da Septuaginta. Já pela tradição atual, seria pela tradução de Orígenes, conhecida como Exapla. De momento, terminamos aqui o nosso estudo, e no próximo falaremos de quem são os seus escritores. Ministério Filhos de Deus, a Remanescência. Shalom, Ulehitraú.